Irmãos, nessa noite quem vai transmitir o recado de Deus, nosso irmão Isaac. Isaac é missionário ali em Jaburuna, tem feito um trabalho ali para a glória do nosso Deus. Ele é casado com a irmã Carol, pedir a Carol para ficar em pé. E nós devemos orar por esse casal ainda jovem, para que possa usar realmente o talento que Deus dá para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe nessa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Isso. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, mais uma vez, e poder viver essa experiência e transmitir a palavra de Deus, não é verdade? Sabemos que é muito importante a palavra de Deus. E antes de começar a falar sobre o que Deus colocou no meu coração, poucas vezes nós temos a oportunidade de agradecer também. Eu quero agradecer os irmãos que nos ajudam, nos fortalecem na nossa congregação em Jaburuna. Deus tem feito grandes coisas, muitas coisas o Senhor tem feito. E eu quero fazer um pedido a vocês, que vocês orem por nós. Coloque a nossa congregação na oração de vocês. Nós estamos precisando muito de oração. Deus tem salvado vidas, mas nós sabemos que diante desse quadro, próprio inimigo também, ele trabalha de alguma forma. Então ore por nós, é o pedido que eu faço de coração, ore pela congregação. E eu queria também muito aqui agradecer a minha esposa pela ajuda que ela me dá, tá bom? Obrigado. Ela fica com vergonha. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do verso 16 a 17. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essas verdades aqui, verdades maravilhosas que o Senhor transmite para nós. Romanos 1, 16 ao 17, eu estou lendo na versão linguagem de hoje. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. O 17, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele por meio da fé, é aceito por Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, eficaz, ela penetra entre a divisão da alma, do Espírito, ó Pai, juntas e medulas, e ela fala aos nossos corações. Do mesmo modo que essa palavra fala ao meu coração, que ela possa falar aos corações dos irmãos e irmãs que aqui estão. Sua palavra, Deus, que nos renova, que ela possa transformar a vida de pessoas como ela tem transformado as nossas, Deus. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar essa noite, meus irmãos, sobre um tema muito importante, muito visível aqui nesse texto. E no momento que Paulo está escrevendo, o tema é com vergonha do Evangelho. Com vergonha do Evangelho. Interessante a gente olhar para esse texto e olhar para o que Paulo começa a escrever para a gente no começo de Romanos. Tenho certeza que a carta aos Romanos é a grande tese do Evangelho de Paulo. É a tese máxima. Ele vai começar escrevendo aos Romanos. E ele vai dizer muitas coisas interessantes nesse livro de Romanos, coisas que nós gravamos nos nossos corações, coisas que afirmam a nossa natureza pecaminosa e afirmam a graça de Deus sobre a nossa vida. Verdades que nós ouvimos, muitas vezes não damos muita atenção, mas verdades que acontecem. Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Vai radicalizar, todos pecaram. Mas aí no verso 8 ele começa: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida faz parte de nós.
Romanos vai dizer para a gente a magnífica manifestação da graça de Deus, a grande e gigantesca força do amor de Deus por mim e por você. E Paulo começa esse verso, esse livro, nesse capítulo, e até o verso 15 ele está fazendo algumas saudações, dizendo a alguns irmãos, escrevendo, agradecendo. E no verso 16 ao 17 ele já começa profundamente falar o coração da igreja de Roma. Igreja que, quando a gente olha para aquele tempo, e Paulo vai escrever essa carta aí por volta de 50 depois de Cristo, 55 até 60, Paulo vai voltar para aquela igreja que está se iniciando, uma igreja que está começando a repercutir naquela cidade. E Roma era o grande centro. Roma era a central ali daquele contexto, a central, centro religioso, centro comercial. A igreja estava ali começando e a pressão já estava em cima daquelas pessoas. Aqueles cristãos, os primeiros cristãos estavam sendo pressionados. Nós sabemos que diante da nossa caminhada, se nós colocamos a nossa vida para o Senhor ou não, as pressões acontecem. E nós que somos cristãos, que aqui estão, você que ainda não se decidiu, nós vivemos pressões. E Paulo se preocupa com a força do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia mesmo, é aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente não aceita, a gente de fato prefere escolher outras coisas e não aceita esse Evangelho que é a boa notícia. E Paulo vai dizer em palavras curtas coisas interessantíssimas. Eu quero me ater a esse texto e pensar um pouquinho. E eu penso assim, você já teve essa sensação de vergonha? Você já sentiu vergonha de alguma coisa? Vergonha, sabe, sei lá, da sua roupa, vergonha do seu cabelo, né? Vergonha de alguma coisa. Vergonha, você já sentiu essa sensação? E aí eu fui ver o que significa isso, né? Porque a gente fala muito, às vezes não entende. E a psicologia vai dizer que vergonha é um sentimento intenso de angústia que faz com que a gente queira desaparecer. E essa palavra envergonhar aqui, Paulo ele vai muito além de vergonha, de uma simples vergonha. Vai de uma ação negativa, uma ação de negar, de dizer não, de falar que não quer. Nós sabemos que isso acontece como as pessoas que estão aqui, que são cristãs, e as que não são cristãs. E aí quando a gente olha para quem está escrevendo, eu acho muito interessante a gente olhar para quem está escrevendo. Paulo era uma pessoa extremamente inteligente, né? Antes de ser Paulo, antes de ter aquele encontro com Jesus, um encontro transformador, Paulo era Saulo. Saulo era carrasco, perseguidor da igreja. Saulo gostava de matar cristãos à pedrada, como ele matou Estevão. Paulo gostava de perseguir a igreja que estava começando. E ele era super inteligente, tinha muitos conceitos, tinha muitas cidadanias, estava no alto clero, conhecia a alta sociedade. E aí quando a gente olha para o texto, a gente vê que Paulo ele tinha motivos para se envergonhar também. Talvez ele estava dizendo, olha, eu não me envergonho, mas eu até teria motivos porque, olha, eu tenho currículos, eu tenho diplomas, eu tenho reconhecimento, as pessoas me conhecem, onde eu chego as pessoas querem que eu fale, querem que eu fique na cátedra, querem que eu fique no patamar mais alto. Eu tenho tudo que a sociedade, que um homem que vive na sociedade hoje quer. Mas Paulo também, ele tinha uma experiência muito forte com Jesus, e fazia com que ele não se envergonhasse desse evangelho, fazia com que ele não se envergonhasse. E aí eu procurei um pouco em Coríntios, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 11, no verso 22 a 28, e aí eu vou ler para a gente, para você entender. Não sei se você já ouviu sobre esse texto, mas Paulo era um homem que tinha uma caminhada. E ele diz assim no verso 22, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Eu também sou. Embora eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte.
Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por causa das igrejas. Paulo sabia do que estava falando, ele tinha uma vida no Evangelho, ele realmente se entregou, ele lançou mão dos cargos, ele lançou mão dos conceitos sociais que ele tinha, ele lançou mão da aparência que ele tinha diante da sociedade, dos currículos, e viveu uma vida para o Senhor, viveu uma vida sem se envergonhar e sem ter timidez diante desse Evangelho. E eu, procurando algumas coisas que a gente sabe que nós vivenciamos no nosso dia a dia, eu comecei a pensar, e a primeira coisa que eu vejo, por que a gente se envergonha do Evangelho? E eu vejo que nós nos envergonhamos do Evangelho, a primeira coisa, porque ainda estamos sendo pressionados pela sociedade, pelo grupo social. A grande maioria, e nós em determinados lugares nos envergonhamos desse Evangelho, sendo nós cristãos ou não, porque ainda estamos sendo pressionados por essa sociedade que de fato abandona as práticas cristãs, sociedade que está desconstruindo costumes cristãos, as práticas cristãs estão querendo viver distante. Hoje o homem, ele quer o quê? O homem é o Deus de si, né? Nós saímos do campo do teocentrismo, estamos vivendo hoje no egocentrismo, é o homem no meio, o homem está no meio da sociedade, nós nos governamos, nós vivemos para nós mesmos, nós somos os donos do nosso pensamento, nós amanhã faremos aquilo que nós queremos fazer. Vivemos uma vida social nos enganando, achando que nós somos donos da nossa vida e do nosso tempo. E essa sociedade dita essas regras para nós. Essa sociedade dita esses costumes para nós. Essa sociedade diz que nós podemos, em alguns momentos, não viver esse Evangelho, nos envergonhar desse Evangelho. A sociedade nos pressiona. E aí eu olho para os romanos e vejo a tensão que aquela igreja estava vivendo. Aquela igreja que estava começando com alguns escritos dos apóstolos. Paulo estava escrevendo para fortalecer a vida daquela igreja. Eu olho para nós hoje, nós já temos a palavra de Deus compilada para nós por inteiro. Temos a oportunidade de cultuar ao Senhor na nossa igreja, na nossa casa. E ainda não temos posturas. Às vezes vamos à igreja, mas deixamos com que o mundo domine. É fato que quando a gente fala do mundo, a gente tem que esclarecer uma verdade. Existe um mundo de pecado. Um mundo pecaminoso. Esse mundo é que nos domina. Não estou querendo radicalizar e dizer que lá fora, meus irmãos, no mundo que nós vivemos no dia a dia, existem coisas 100% ruins, não. Existem coisas boas, e você e eu, nós sabemos as coisas boas que nós devemos fazer no mundo. Mas eu e você, nós sabemos das coisas ruins que esse mundo faz e nos leva. Mas eu não estou querendo aqui colocar a culpa no mundo, dizer que o mundo que faz com que a gente erre, não. Jesus afirma que é do nosso coração que procede os maus pensamentos. As coisas ruins começam dentro de nós. Mas nós somos pressionados pelos nossos amigos de faculdade. Eu lembrei agora, e eu não vou contar, mas lembrei de um filme que eu vi, e um filme que todo mundo está vendo, acho que a maioria que viu, Deus Não Está Morto. Não vou contar, mas você vai ver esse filme e você vai ver que o quanto é importante você se posicionar diante do contexto social que você está vivendo. Eu queria ser sempre assim, e peço que Deus me ajude a ser sempre assim. Nós devemos ser assim, não nos envergonhar e nos posicionarmos, colocarmos a nossa verdade, dizer realmente que o Evangelho é a melhor coisa que o homem precisa. Nós somos pressionados pelo mundo. A segunda coisa, meus irmãos, que eu vejo que faz com que a gente
tenha vergonha desse evangelho, é amar religião. E isso a gente sempre diz sobre amar religião, porque nós seres humanos, eu e você, nós somos seres religiosos. E hoje, diante dessa sociedade, ainda tem surgido pessoas mais religiosas ainda. Posso até dizer que às vezes a pessoa ela não tem nenhum contato com Deus direto, mas ela se sente uma pessoa religiosa. Ela, de alguma forma, quer buscar essa religião em coisas, atitudes, para ela se sentir perto de alguém superior, e ela nem sabe quem é esse alguém superior. Pratica e faz coisas que Deus não pediu, tem atitudes que Deus não quer que ela tenha, e ela ainda se sente uma pessoa religiosa. Amar religião influencia a gente. Amar religião influencia a gente a não se aproximar de Deus em todo momento. Essa religião que faz com que a gente se sinta com afago, se sinta um pouco acariciado pelo contexto que nós vivemos. E o ser humano hoje, ele é, de fato, uma pessoa religiosa, mais distante de Deus. E essa má religião influencia. E aquelas pessoas que estavam lá em Roma, naquele tempo, elas viviam, sabe? E tinham várias e várias religiões ali naquele contexto. Existiam muitas e muitas, posso colocar assim hoje para a gente entender as denominações. Existiam muitas denominações ali. E aquela igreja estava confusa em algum momento porque eles queriam praticar a boa religião, que é só em Jesus. Eles queriam viver a boa religião, que é só o que Jesus nos pede, que é aquilo que Jesus diz para nós. A má religião nos afasta. E Paulo sabia, quando ele escreve, ele sabia, porque ele era uma pessoa que vivia a má religião quando ele era Saulo. Ele era uma pessoa que vivia essa má religião, tinha práticas religiosas, mas o coração dele estava distante de Deus. O coração dele estava distante da verdade. A verdade que é a verdade absoluta, a verdade do Evangelho, que é Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, essas coisas nos afastam. Essas coisas fazem com que a gente se envergonhe do Evangelho. Eu também pensei, irmãos, 3 coisas que nós devemos entender porque a gente não deve se envergonhar do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todas as pessoas. E Paulo vai afirmar isso no texto que a gente leu. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E essa palavra poder, no original, quer dizer dínamos, que é dinamite. Ou seja, esse Evangelho é uma explosão. E aí a gente pode imaginar, eu sei que seria um pensamento ruim, mas assim, imagina uma dinamite aqui. De fato, talvez não sobraria muita coisa. E esse Evangelho, ele é comparado a essa explosão, porque é isso que acontece na vida da pessoa. Transforma a realidade, transforma a situação. E Paulo sabia que esse Evangelho poderia transformar a realidade daquelas pessoas. Esse poder que está para nós hoje pode transformar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos acreditar e não nos envergonhar desse Evangelho. Ele é poder de Deus para transformar. E eu vejo hoje em dia também, diante desse pluralismo, diante desse contexto que nós vivemos, de pessoas que se acham religiosas, buscando um poder de Deus que não existe. Quantas pessoas vão atrás de poder de Deus? Quantas pessoas procuram o poder de Deus e outras coisas? Quantas pessoas marcam horário para que o poder de Deus haja? Nós sabemos que Deus é soberano. O poder de Deus acontece em todo o tempo. Mas o maior poder de Deus, a maior transformação é quando nós aceitamos a Jesus. E aqui dentro acontece uma explosão. E o nosso coração é transformado. E o nosso coração, de um coração duro de pedra, se torna um coração de carne. Um coração amável, um coração transformado e pronto a servir a Deus. O Evangelho é poder de Deus, nós não devemos nos envergonhar porque ele transforma nossas vidas. Ele pode transformar a sua vida. A segunda coisa que eu vejo porque nós não devemos nos envergonhar, meus irmãos, porque o Evangelho, na verdade, nós não devemos nos envergonhar porque o homem precisa de Deus. Essa é outra verdade do nosso tempo. O homem diz que não precisa de Deus. Talvez você está sentado aqui, você deve pensar assim, não preciso de Deus, estou aqui na igreja porque um amigo me chamou, a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, eu não preciso de Deus. Veja bem, eu já alcancei o meu doutorado, eu tenho a minha casa, o meu carro, eu tenho tudo que o homem precisa, eu tenho uma família, eu pago as minhas contas, eu sou correto, eu não preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, e a maior demonstração disso é o nosso vazio interno.
Nós só alcançamos paz quando nós encontramos com o Criador. A criação só encontra paz quando ela encontra com aquele que criou, com aquele que transforma, aquele que enche e preenche. Existe um pensador alemão que ele diz assim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. E nós somos assim, somos criados por Ele e precisamos preencher. A nossa aparência pode ser a mais bela possível, podemos ter tudo aquilo que nós sonhamos ter, mas se aqui dentro o Espírito Santo, Jesus não encher o nosso coração, nós seremos vazios, seremos como sepulcros caiados, nós não seremos nada, porque tudo é passageiro, mas a palavra de Deus dura para sempre, o Evangelho de Deus dura para sempre. Meu irmão, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos reconhecer essa verdade, precisamos reconhecer que nós precisamos dEle todos os dias. E nós levantamos de manhã e pensamos, vou fazer isso, à noite eu vou fazer isso, aí no outro dia eu vou fazer isso, e daqui a pouquinho passou-se o tempo e a gente não reconheceu esse Deus, a gente não colocou Ele em primeiro lugar. Eu costumo dizer que a gente não deve se enganar, porque Deus, Ele não quer 99%, Ele quer 100%. Precisamos nos entregar por inteiro, para que Ele haja, para que Ele faça aquilo que Ele deve fazer, para que Ele nos traga paz, para que nós possamos viver esse Evangelho. E a terceira coisa, porque não devo me envergonhar, meu irmão, do Evangelho, porque ele transforma o homem. Esse Evangelho é poderoso demais, e Paulo sabia disso, sabia que esse Evangelho poderia transformar, e esse Evangelho foi transformando, e muitas pessoas se entregaram para que esse Evangelho chegasse até aqui agora, hoje à noite. Transformou muita gente. Essa é a maior realidade do Evangelho. As outras religiões se prendem a costumes, às práticas, mas nós sabemos que o Evangelho é transformação de vida. Não vale a pena viver esse Evangelho e não sentir essa transformação diária. Precisamos viver essa transformação todos os dias, viver a transformação do homem. Nós sabemos que nós podemos hoje, e nós temos hoje a ciência, né? A ciência que faz as operações, faz as plásticas, né? O homem se transforma, né? Ele fica mais bonito, ele fica mais feio, dependendo da situação, ele fica mais alto, mais baixo, mas ele não consegue transformar o seu eu, o seu caráter. O caráter que é ruim, que é mau, o caráter que precisa de Deus. Ele transforma o homem. Não devemos nos envergonhar, porque esse Evangelho transforma você. E talvez hoje você chegue aqui diante dessa igreja, dessas pessoas, falando assim, gente, para mim não tem mais solução. Tudo que eu faço eu não consigo mais resolver as coisas. Eu não consigo ir bem no trabalho, até na minha casa às vezes, mas eu preciso de uma transformação. Eu cansei de ser aquela pessoa ruim, má, egoísta. O Evangelho nos transforma. O Evangelho, ele transforma, e o maior exemplo é a pessoa que escreveu isso aqui. Paulo foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele teve um dínamos, ele teve um encontro poderoso com Deus. E esse encontro poderoso acontece em todo o tempo quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente abre o nosso coração. Aquela pessoa má que Saulo era, se transformou em um servo de Deus, um servo fiel, um servo que estava pronto sempre a fazer a obra daquele que pediu. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aceitar a esse Deus, para que esse Evangelho aconteça dentro dos nossos corações. Você precisa aceitar a Jesus para que o Evangelho aconteça dentro de você. Você já recebeu esse Evangelho? Ou você quer continuar se envergonhando, negando, dizendo não, vivendo aquilo que você quer viver ao seu bel prazer? Mas o Senhor nos diz essa noite que nós precisamos nos entregar para Ele, colocar o nosso coração na vida dEle, para que Ele transforme a nossa vida. Amém? Nós vamos orar, e eu quero nesse momento dizer para você que o Senhor está aqui, o Senhor está no nosso meio, e Ele pode de verdade transformar as nossas vidas. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a necessidade, eu não sei qual é a angústia que você está passando, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas eu sei de fato que o Senhor está aqui, e a grande verdade é que esse Evangelho, esse poder está aqui, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, Ele pode fazer muitas coisas em você. Nós vamos cantar, eu quero que você medite,
Eu quero te fazer um convite essa noite. Um convite que você não pode recusar, que você não pode se envergonhar. É o convite de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida para Ele, de viver para Ele. Chega de viver para você. Chega de viver para você, viva para Jesus. Viva para Jesus. Ó Deus, nós aceitamos esse Evangelho, Pai. Nós queremos viver esse poder transformador todos os dias. Deus, tira dentro de nós todo eu, tudo aquilo que atrapalha a gente de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra, Deus, é viva e nós te agradecemos por ela essa noite. Que nós não possamos nos envergonhar do Teu Evangelho, que nós não possamos negar o Teu Evangelho, mas que nós possamos viver, ó Pai, ele todos os dias. Se aqui há alguma pessoa, Deus, que nessa noite não conseguiu, Deus, colocar o seu coração, que o Senhor faça morada, Deus, no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas, que o Senhor reine sobre a nossa casa, sobre os nossos dias, sobre o nosso tempo. O Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. E eu te agradeço por tudo, Deus.